Olá, meu nome é Henrique Ballarin e nesse vídeo apresento o app da Calculadora de Segurança em Cirurgia Refrativa IDEA Refractive. Esses são os meus contatos. O grupo que desenvolveu a calculadora, colegas e amigos que eu prezo demais. Eu costumo dizer que a calculadora é uma caixa de ferramentas. Nós vamos falar de cada uma delas separadamente. Como acessar a calculadora? Pela central de calculadoras da Brascars, na parte de córnea e refrativa, visitando o site do serviço onde ela nasceu, excellence.com.br, ou através da forma que acreditamos ser a mais prática e a que pode ganhar maior escala, que seria na forma de app. Ele é gratuito, disponível nas plataformas iOS e Android e não exige conexão com a internet para ser usado. Esse asterisco é apenas para lembrar que você pode fazer o download direto na Apple Store, mas hoje, em 20 de julho de 2020, nós estamos com problemas para atualizar as versões na Apple, recomendando fazer o download pelo Test Flight pelo link aqui apresentado. Ele vai indicar sobre como baixar o Test Flight e, na sequência, fazer o download da última versão da calculadora. Se você tiver qualquer dificuldade, entre em contato conosco por qualquer uma dessas plataformas e nós resolveremos de uma outra forma. No Android, as atualizações têm ocorrido de forma bem mais rápida. O ícone na tela de celular, a tela de aceite das condições de uso e já caímos na tela de inserção de dados. Porém, se você clicar nesse ícone aqui em cima com as três linhas, você poderá mudar o idioma do app, ver as referências principais que utilizamos, conferir os integrantes do grupo e eventuais agradecimentos, entre outras funções. De inserção. Inicialmente, identificamos o paciente, tendo um espaço para anotações livres. Depois, informamos dados clínicos clássicos de qualquer cirurgia com laser, parâmetros cirúrgicos desejados, lembrando que podemos alterá-los a qualquer momento para ver o efeito que essa alteração causa na tela de resultados, e, por fim, a classificação topográfica por Handleman. Esse é o ponto onde notamos maior dificuldade por parte dos usuários. Os três momentos da tela de inserção, a identificação, dados clínicos e a colinha da classificação de Handleman. Como eu disse, essa imagem está dentro do app. Não precisa decorar nada. Ela foi cedida para a gente pela doutora Andréa Peltier Urbano e é baseada na definição dada pelo próprio Handleman em seu artigo de validação do Ectasia Risk Score System. Vamos lá, iniciando então. Nós vamos classificar como normal topografias com padrão redondo, oval ou com assimetria de até meia dioptria. Como aqui, onde não vemos assimetria nenhuma quase. Classificaremos como bow tie assimétrico quando a simetria estiver entre meio e 1 e não houver angulação importante de eixo. Esses dois pontos opostos sem angulação, logo bow tie assimétrico. Quando a simetria estiver acima de uma dioptria, mas com IS menor que 1.4, ou existir angulação de eixo maior que 20 graus, classificaremos como assimetria inferior ou skewed axis. Nesse caso, o problema é mais a angulação do que a simetria. Por fim, as anormais. Nesse caso, temos a simetria grande, uma angulação considerável e o IS já está em 2.07, logo classificada como alterada. O TKC, o IHD e esses outros parâmetros alterados não entram nessa classificação, mas ratificam para a gente a alteração da topografia pelo Pentacam. Nos dados, teremos alguns limites e eventuais avisos. Por exemplo, quando estivermos programando
LASIK em PAC inferior a 500 micra. No PRK, receberemos o aviso quando a paquimetria estiver abaixo de 470 micra. Ceratometria maior que 48 dioptrias também será alertada, ou ainda quando houver divergência grande entre o eixo refracional e o ceratométrico. Após clicar em calcular, cairemos na tela de resultados. Inicialmente, teremos a oportunidade de confirmar os dados clínicos informados e, ampliando um pouco a parte inferior, vemos que depois desses itens temos a refra após a aplicação do nomograma e, no caso de ser um PRK, teremos também o cálculo da hipocorreção de 10%, caso optemos por utilizá-la. Aqui temos a aplicação do nomograma de 1x500, o mesmo caso após a aplicação do nomograma de um Visex, já fica diferente, e por fim o Schwind, no que tem um nomograma interno, por isso que aparece aqui o não se aplica inferiormente. Os itens relacionados com a refração virão os itens relacionados com a ablação. Primeiro, por que separar a ablação central e máxima? Porque nos astigmatismos mistos ou hipermetrópicos, elas serão bem diferentes, sendo PTA, PSTA e resíduo estromal bege calculados com base na ablação central. Já o tempo de mitomicina é calculado com base na ablação máxima. Sempre que algum parâmetro estiver fora da faixa preconizada, ele aparecerá em vermelho com o valor preconizado entre parênteses. Falaremos do PSTA mais à frente. Os valores que clássicos a conservadores, porém, eles não são absolutos, eles não vão bloquear os cálculos. Se o cirurgião decidir prosseguir, sem problema. Todos sabemos da importância do PTA, mas é válido relembrar que o PTA nunca deve ser usado sozinho. Ele não deve ser entendido como um parâmetro individual, ele deve ser sempre entendido como uma segunda peneira. Inclusive, esse estudo identificou que quando a topo não é normal pelo Handleman, a ictasia pode acontecer em PTAs menores. Em próximas versões da calculadora, nós acrescentaremos um aviso de que quando a topo tiver sido classificada como levemente suspeita ou bastante suspeita, o PTA máximo aceitável passa a ser consideravelmente menor, sem ainda podermos estabelecer um valor. O tempo de mitomicina sugerido pela calculadora é baseado em um artigo da revista da Brascars, do Dr. Marcelo Vieira Neto. Seria essa tabela. Nos casos de HPRK e astigmatismo misto, a calculadora vai sugerir dobrar o tempo de mitomicina. Ok, chegamos então ao PSTA. Basicamente, ele tira o epitélio, que seriam essas 50 micra, da fórmula do PTA. Dessa forma, a gente analisa apenas o estroma alterado, podendo comparar diretamente LASIK e PRK. Podemos então fazer observações bastante interessantes, como a de que a agressão cirúrgica de 4 graus de miopia em um LASIK com FLAP de 120 micra é mais que o dobro da agressão de um PRK. É possível verificar isso, por exemplo, quando mudamos de LASIK para PRK no brain e o risco cai muito. Ou ainda que a agressão cirúrgica de um LASIK de -4 se equivaleria a um PRK de 8,5. Coloca a gente para pensar, né? Pegando um caso de PTA de 40% calculado como PSTA, chegamos a um valor provável de PSTA limite por volta de 28%. Outro item que aparece na tela de resultados é a ceratometria final. Muitas vezes nos esquecemos de verificar se o resultado desse parâmetro fica adequado. Os limites sugeridos são esses. Se resultar fora disso, a calculadora vai avisar. A calculadora identifica o tipo de refração e faz os cálculos de maneira apropriada. Os mistos são os mais difíceis de fazer de cabeça. Abaixo, no final, temos um quadro de sugestões para itens que aparecem em vermelho.
Essas recomendações para o é voltada também aos iniciantes. Por fim, temos o Ectasia Risk Score System do Dr. Handleman, que tem se provado há bastante tempo como uma ferramenta eficaz na identificação de casos de risco. Estes são os 5 itens que ela analisa, sendo mais rigoroso nos itens mais altos. O único item no qual a classificação não será automática pela calculadora é a topografia, conforme falamos acima. Como disse, ela é sabidamente eficaz, tendo sensibilidade e especificidade bastante satisfatórias. Na versão online da calculadora ou na versão impressa da tela de resultados, a tabela aparece inteira. No app, portamos apenas a janela em que se encaixou o paciente e quantos pontos ele recebeu. Cuidado com a dica esperta. A calculadora pode arquivar os pacientes analisados, sendo possível voltar aos seus dados a qualquer momento, ou ainda, clicando nesse ícone superior à direita, mandar a tela de resultados para e-mail, Telegram, WhatsApp, etc. Na verdade, nem precisamos mais preencher ficha pré-operatória. Podemos simplesmente imprimir a tela de resultados. Acabou aquela coisa de chegar no centro cirúrgico e perceber que esqueceu o prontuário. Se você tiver usado a calculadora, vai estar tudo no seu celular. Contraindicar um paciente pode ser difícil. O paciente muitas vezes tem resultados com os itens alterados em vermelho, pode nos ajudar a explicar os motivos de não podermos operar. A calculadora pode ser útil até ao usarmos o Brain Corner, nos ajudando com o cálculo da ablação. A calculadora está sempre em mudanças, está sempre incorporando tecnologias. A última mudança foi a possibilidade do uso de cilindro positivo, facilitando uma maior penetração nos Estados Unidos, porém cálculos que talvez ele não soubesse fazer sozinho. E ajuda também a cirurgiões mais experientes, facilitando o processo de cálculos através da automatização, confirmando ou não impressões diagnósticas iniciais e documentando o caso. Faça o download, experimente.